obras profundas em mim. Faz obras profundas em mim. Enquanto oração acende-se a ti, faz obras profundas em mim. Meus queridos, ao entoar esse corinho, nós estamos anunciando que hoje é terça-feira, né? Nosso corinho de toda terça-feira aqui faz obras profundas em mim. Vamos, meus irmãos, nesta terça-feira abençoada, dia 2 de junho, aprendermos a palavra do Senhor e convidamos o pastor José Célio para estar ministrando ao nosso coração. Então vamos, meus queridos, a partir deste momento, estar ouvindo o servo do Senhor, trazendo para nós o ensino da palavra do Senhor. Pastor José Célio. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por esta oportunidade, nesta terça-feira, dia 2 de junho de 2020, louvo a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, e neste dia teremos a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor aos corações dos nossos irmãos. Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor e em seguida estaremos fazendo uma oração com os nossos irmãos para a gente dar continuidade aqui no ensino da palavra de Deus, louvando a Deus já pela vida da nossa igreja e pela grande oportunidade, pedindo aos irmãos que estão assistindo que compartilhem esta mensagem, compartilhe o vídeo, curta, envie para os seus amigos, seus irmãos, seus colegas. É a palavra do Senhor. Estamos vivendo um tempo difícil, mas é a oportunidade que nós temos de levar a palavra do Senhor a todos os nossos irmãos e também os nossos amigos. Vamos orar ao Senhor e em seguida vamos ler. Nosso Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, louvando, bendizendo ao teu nome, te pedindo graça, meu Deus, para que esta noite seja uma noite propícia, uma noite abençoada, uma noite em que a tua glória e o teu poder possam invadir o coração dos nossos irmãos. Louvamos a Deus por esta grande alegria, ó Senhor, por esta grande oportunidade de nesta terça-feira estarmos aqui ensinando a tua palavra. Abençoa o teu povo, nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos ler a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo de número 4, Romanos 8, do 4 até o 10, nós vamos enfatizar aqui a palavra do Senhor ao coração dos nossos irmãos. Romanos 8, 4 ao 10, diz o texto da palavra do Senhor nosso Deus: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Verso 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Frisa esta palavra, inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Concluindo no versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero nesta noite junto com vocês compartilhar essa palavra do Senhor, aqui do apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, lembrando aos nossos irmãos
que cada oportunidade que nós tivermos de pregarmos a palavra do Senhor, anunciarmos a palavra do Senhor, mesmo aos irmãos que estão em casa, compartilhe a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, eu quero usar hoje um tema que a segurança é um dos principais inimigos dos mortais. E quando o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, ele usa carne e espírito, o viver na carne e o viver no espírito. Nesta noite, a partir desse verso 4 ao verso 10, eu quero com os irmãos compartilhar uma palavra da parte do Senhor para cada um dos nossos irmãos que neste momento estão ouvindo a palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero nesta noite enfatizar alguns pontos principais que o apóstolo Paulo, ele enfatiza nessa noite aqui para nós em Romanos 8, falar sobre a segurança, que pode ser um fator positivo ou um fator negativo na vida de muitas pessoas. O fator positivo é que nós precisamos ser cautelosos, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Acautelai-vos dos falsos profetas. Sempre ele fala: olhai, orai e vigiai, porque a segurança, ela é algo que muitas vezes a gente fica tão despreocupado que às vezes acontece algo que a gente não esperamos, ou na verdade sabíamos que ia acontecer, mas acabamos deixando acontecer porque a gente se sentiu seguro. Quando eu olho no contexto do povo de Israel, quando eles voltam para a sua terra em 1948, eles já enfrentam uma guerra não declarada, mas ele enfrenta a guerra de 48, depois a guerra de 56 e a guerra de 67 eles vencem. Então eles se sentem seguros, tanto é que a guerra de 73, eles tiveram a maior perca, mais do que as 3 guerras anteriores que eles tiveram, por causa da segurança. Tanto é que foi um dia nacional em que o Egito, pega eles despreparados, um dia de feriado nacional, e o povo estava despreparado. Venceram a guerra? Venceram, mas tiveram maior dificuldade do que as 3 guerras anteriores, depois que eles voltaram para a sua terra. O que eu quero enfatizar com os irmãos é que muitas vezes nós ficamos tão seguros a ponto de permitir que fracassos aconteçam na nossa vida. E eu quero enfatizar aqui alguns pontos com os irmãos sobre o que Paulo está dizendo aqui no viver na carne e o viver no espírito. Paulo diz que quem vive na carne não consegue e não podem agradar a Deus. Quero usar também o termo que ele usa da palavra inimizade, que quer dizer uma discórdia. Não há nenhuma concordância entre Deus e a carne. É algo que a gente vive nela, caminha nela, faz parte da nossa vida, mas a carne, irmão, é um grande inimigo de Deus. A carne talvez seja um dos maiores inimigos de Deus, é a carne, porque a gente não consegue sair dela. Tanto é que Paulo o instrui aos irmãos a mortificar a carne, a amortecer ela. Só que ela nunca sai do campo, ela perde ali a sua batalha, mas não sai. Não é como um endemoniado ou uma outra pessoa, você vai lá, expulsa a enfermidade ou o demônio e ele sai. Não, a carne está presente na nossa vida. Por isso que Paulo diz: viva no Espírito. Quem vive no Espírito vive em liberdade, agrada a Deus. Mas quem vive na carne não pode agradar a Deus. Então eu quero enfatizar alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero enfatizar com os irmãos é que a carne sabe como nos destruir. Ela sabe como chamar a nossa atenção. E esse fato que Paulo está dizendo, a primeira coisa que ela faz é que ela não confronta frente a frente. Ela sabe que se ela confrontar frente a frente, entre nós e ela vai nos mostrar que ela está lutando. Mas ela não luta frente a frente. Ela espera o momento oportuno, a oportunidade certa. O segundo ponto dela, ela não destrói nem num só golpe. Como alguém que quer vencer, a gente às vezes observa, é rápido, a batalha acaba rápido, mas a carne não tem pressa. Ela vai na sua vagareza, a ponto de muitas vezes, quando a gente percebe, é alguém afundando no pântano, e quando ele percebe, ele
não consegue mais sair, porque a confiança, muitas vezes, que nós temos em nós mesmos, nos leva ao fracasso. É por isso que Paulo diz: viva no Espírito. Viver no Espírito é agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, tanto é que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então é um grande inimigo que nós temos que lutar e guerrear contra ela. Então a carne, ela não confronta diretamente e ela não dá um golpe fatal no mesmo dia. Tanto é que as pessoas que começam a cometerem seus atos, eles começam no mínimo. É as raposinhas que abrem as portas para a grande raposa. É os pequenos detalhes que vai abrir as portas para os grandes detalhes da vida. Então, quando você comemora uma pequena vitória, você percebe que aquela pequena vitória vai te levar a uma grande vitória. E assim também o pequeno fracasso, quando você ignora ele, é ignorar os ardis do seu inimigo. Quando você subestima o inimigo, você tenta perceber que não, eu estou sempre pronto, eu não vou perder. E muitas vezes a carne, ela faz isso. Então o que é que ela é? Ela é sutil, ela vem em um passo de cada vez, ela vem devagar, ela não tem pressa. É como um abutre comendo um grande animal morto. Ele vem devagar, come um pedacinho de cada vez. Vem um dia, vai embora, volta de novo. Só que a nossa carne não sai da gente. Eu fico imaginando nós como servos de Deus, templo do Espírito Santo, e a carne habita em nós. Ela não sai do campo de batalha, ela perde a batalha, mas ela não sai do campo, e principalmente do coração. Então é uma coisa interessante que o apóstolo Paulo está falando: viva no Espírito para agradar a Deus, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o segundo ponto que ela traz ela começa comendo bem devagar, até matar. É igual um predador, ele não chega, porque tem predadores pequeninos que destroem grandes. Por quê? Porque ele chega comendo, ele chega tirando a força, ele chega tirando o poder, ele chega desativando todo o sistema, e quando você vai perceber, você está morrendo. É como alguém que começa com uma pequena doença, não vai no médico, não se preocupa com a sua saúde, e muitas vezes quando ele vai perceber, quando vai fazer os seus exames lá nos médicos, quando ele volta, ele percebe que deveria ter ido bem antes, mas ele não foi. Ele subestimou a doença a ponto de muitas vezes ele está se sentindo mal, mas não contou para ninguém, guardou para si. E a carne também faz isso. Ela vem no seu sutil, na sua leveza, come devagar, até matar, até destruir. Então tome cuidado, viva no Espírito, agrade a Deus, viva adorando ao Senhor, e não subestime os ardis do inimigo e principalmente da carne, porque a carne, ela é fraca, e a gente precisamos entender que olhai, orai e vigiai. Jesus não falou apenas por falar, ele sabia que a nossa vida, irmão, a nossa vida, ela depende de vigilância, a nossa vida depende de nós estarmos sempre atentos, a todos os detalhes. Seguindo em frente, a carne se veste com roupa festiva. Ela jamais vai vir te mostrando que é delinquente, que viver na carne não vai agradar a Deus. Não é isso. Ela vai vir com a veste de gala, uma veste linda, uma veste que você olha assim e você fala: isso aqui não tem nada de mal nisso, porque ela vem assim. A vontade da carne é essa. As obras da carne, ela é oposta aos frutos do Espírito. E por que muita gente não consegue viver dessa forma? Porque o fruto do Espírito vive na sua vida. As obras da carne, elas são manifestas, e a sua manifestação, ela não vem de repente, ela vem tomando os seus espaços. Ela vem tomando os seus espaços, quando você vai perceber, você não tem condição. É como Sansão. Cada vez que os inimigos chegavam, ele estava pronto. Mas teve um dia que ele pensou. Aí diz o texto que ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha saído da sua vida. Então, irmão, não ignore os detalhes.
Os pequenos detalhes vão fazer grande diferença na sua vida. As pequenas coisas vão te levar às coisas grandes, tanto da sua parte para você crescer, ou para o teu precipício, se no caso for o desejo da carne. A carne se veste com roupas festivas. Ela não te impede de vir à igreja. A carne jamais vai impedir um crente dele ir à igreja. Nós temos o que Paulo chama o crente natural, o crente carnal e o crente espiritual. O crente natural é como aquele crente universalista, né? Bem tranquilo, para ele tanto faz. O crente carnal ele já é mais severo por questão de viver na carne. E o que Paulo diz em Romanos 8, que os que vivem na carne não agrada a Deus. Viver na carne não agrada a Deus. Por quê? Porque a carne ela é inimizade. Deus não faz acordo com carne. Pessoas fazem acordo com pessoas. Pessoas fazem trato com pessoas. Deus não faz trato com a carne. Deus jamais vai permitir um trato com a carne, porque ela é inimizade. A sua vontade é totalmente contrária à vontade de Deus. Então viver na carne é caminhar para o precipício, é caminhar para a destruição. Então percebe-se, irmãos, que precisamos viver e andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne. A carne, ela não te impede de oferecer um culto. Aí alguém pode dizer assim, irmão, por quê? Por que não pode? Se ela não me impede de vir para a igreja e ela não me impede de oferecer um culto a Deus. Vamos lá. Por que ela não te impede de vir para a igreja? Primeiro que você tem que vir com o seu corpo para a igreja. É evidente, é necessário isso. Só que é o seguinte, ela não te impede de você... pelo contrário, ela te impede de você fazer a Deus um culto, né? Com temor. É por isso que ela não vai ter nenhum problema de você vir na igreja cultuar a Deus, mas é um culto sem temor, sem preocupação. Já pensou, já percebe-se aquelas pessoas que estão na igreja, já vi pessoas atenderem o celular na hora do culto. Então é um culto sem temor a Deus. A vontade da carne é essa. Aí eu fui no culto, né? Você pode até fazer uma live, você pode fazer uma selfie. É um culto, eu estava no culto, foi uma maravilha, foi uma bênção. Muito bem. Só que tome cuidado para que a carne não te impulsione a achar que você está fazendo o que é correto, mas pelo contrário está vivendo uma mera religiosidade. Então tome bastante cuidado. Quando Paulo fala, os que estão na carne não agradam a Deus, ele fala, toma cuidado com o tipo de culto que você vai oferecer a Deus. Então, vir na igreja ela não vai te impedir. Agora, oferecer a Deus um culto racional, como Paulo fala no capítulo 12, aí sim, aí ela vai começar a lutar e vai fazer de tudo para que você não faça este culto a Deus, que é um culto racional, e ela te faz sentir apenas uma sensação. Então você não vai sentir a presença de Deus, a mudança na sua vida, porque quando você está no culto, a ideia e o prazer da carne é fazer você sentir um sensacionalismo, porque nós como seres humanos, nós temos sensações, é verdade, mas toma cuidado com alguns tipos de sensacionalismo, para que não seja impedido o teu culto de adorar a Deus. Então adorar a Deus em espírito e em verdade, vai depender de que tipo de culto você está oferecendo a Deus. Então vir na igreja é uma coisa maravilhosa, vem, cultua, glorifica a Deus, mas você precisa adorar a Ele em espírito e em verdade. É desta maneira que Paulo está dizendo, cuidado, porque os que estão na carne não vai agradar a Deus, e não pode agradar a Deus, porque as obras da carne, ela jamais vai agradar ao nosso Deus. A carne te faz seguir, eu acho isso interessante, esse ponto aqui, a carne te faz seguir rastros saltantes, e é uma coisa interessante, eu vou tentar explicar para você esse ponto aqui. O que é que ela faz? Seguir alguém que anda pulando, às vezes você pode se perder e seguir um outro rumo.
O desejo da carne é esse, irmão. Muitas vezes a gente acha que estamos corretamente fazendo o que é certo, mas seguir os passos de alguém que está pulando, né? Pulando, fazendo com que você não siga e trilhe o caminho certo, ela faz isso. Alguém chama isso de coelho, né? Tem um certo escritor que fala que a carne, ela te faz sentir com ou seguir um rastro de coelho. Ele sai pulando para um lado, para o outro, e você não vai perceber e não vai saber nem aonde você está. Então, ela não te impede de ouvir o Evangelho. Então, é uma coisa interessante, por que a carne não te impede de ouvir o Evangelho? Então, você ouve. A parábola do semeador, você vai perceber ali que a semente que cai na beira do caminho, o que acontece com ela? Ela vem, não dá tempo descer ao coração, não dá tempo germinar, porque de repente vem e alguém tira. Não dá tempo nem esquentar o lugar, e é isso que o inimigo faz. A carne, ela é estratégica nisso. Então, ela jamais vai te impedir de você ouvir o Evangelho. Alguém prega para você, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, não tem o Senhor Deus na sua vida como único Senhor. Então, ela vai fazer com que você escute o Evangelho, até venha na igreja, participa de cultos na igreja, mas o que ela te faz vir e ouvir o Evangelho é uma coisa. Agora, você viver é outra coisa. Por isso que ela não te impede de ouvir o Evangelho, né? E também ela não vai te impedir de você ser alguma coisa dentro da igreja. Um pregador, um cantor, um grupo de louvor. Não vai te impedir disso. Agora, o que é que ela vai te impedir? Ela vai te impedir da simplicidade do Evangelho. Porque tem muita gente enfeitando muita coisa por aí. Tem muita gente fazendo tanta coisa que eu nunca vi que tipo de Evangelho é esse. E o apóstolo Paulo já ensinava a igreja: gente, mesmo que venha um anjo do céu e vos ensine o Evangelho, né, além daquele que eu já vos anunciei, porque o Evangelho que Paulo está anunciando, ele está baseado no Antigo Testamento. E eu acho interessante porque tem muita gente que não gosta do Antigo Testamento, acha que o Antigo Testamento não tem nada a ver conosco. Mas o apóstolo Paulo, quando ele pregava as Escrituras aonde? No Antigo Testamento, meus queridos, porque o Novo Testamento não estava concluído. Então o apóstolo Paulo, ele se baseia nas Escrituras, conforme ele diz que Jesus Cristo ressuscitou conforme as Escrituras, 1 Coríntios 15. Então, quando a carne vai te fazer ouvir, ela vai deixar você ouvir. Agora, assimilar a mensagem do Evangelho, aí ela vai lutar contra. Vai vir muitas ideias diferentes, né? Até amigos. Você acha que é amigos? Não, esquece esse negócio de igreja, sabe? Esse negócio de você está indo muito na igreja, você está seguindo muito esse negócio de igreja. Então, toma cuidado com a carne, porque ela vai te fazer isso. Ela vai deixar até você ouvir, mas ela não vai deixar você viver essa simplicidade do Evangelho. Ela também vai tentar te impedir de que Jesus seja o tudo na sua vida. É o que Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, a carne vai lutar contra isso para que você não ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Preste bastante atenção nesses detalhes, porque a carne, ela é especialista em te tirar do foco, do objetivo, do alvo principal. Por isso que Paulo sempre fala: meu alvo principal é Cristo. Não é o que falam, ou o que dizem, ou o que pensam. É Cristo. Se Cristo está em nós, Paulo diz que a nossa carne está morta para o pecado e viva para Deus. Então, nós já estamos mortificados na carne e vivos em espírito para Deus. É algo maravilhoso. A carne te faz, ela faz do pecado um bichinho de estimação. Isso é interessante, porque ela vai te dizer que isso não tem nada a ver. É a ideia, é o prazer da carne, é satisfazer a sua própria vontade.
Então ela vai dizer que qualquer tipo de pecado é como um bichinho de estimação. Ela vai te convencer que não tem problema nenhum. É isso que ela vai fazer, porque hoje uma boa parte da sociedade fala não tem nada a ver. E você começa a perceber que são nos mínimos detalhes. Uma falhinha aqui, outra ali, outra lá. Quando você percebe, você já está perdido. Você já está bem distante da realidade. Você já está longe da vontade de Deus. Por quê? Porque a carne, ela é especialista em te tirar do foco. Ela vai mostrar para você o que é o prazer da vida. Por isso que quando Jesus falou que eles já receberam a sua recompensa. Então o prazer de quem vive na carne é aqui e agora. Depois não tem jeito. Não dá. Porque vida eterna com Cristo não haverá. Se viver segundo a carne, morrereis. Se viver no pecados, morrerei. É o que Paulo diz. Então ela vai te indicar e te dizer que é apenas um problema. Não tem problema nenhum, isso aí é facinho, isso aí você resolve depois. E depois o que é que ela vai tentar fazer? Ela te deixará bem confortado. Vai dizer, não, que é isso? Fica tranquilo, fica em paz, porque isso não tem problema nenhum, todo mundo faz isso, é o que dizem. E muitas vezes a gente somos induzidos a isso. E sabe quem é especialista em induzir nós? A nossa própria carne, quando vivemos na carne. Por isso que se viver na carne, morrerei. Então por isso que muitas pessoas não percebem. Eles falam, não tem nada a ver, é assim, eu faço uma vez e outra. As pessoas que vivem hoje nas ruas, as pessoas que vivem nos bares, eles começaram com um gole, apenas um gole, escondido. As pessoas que hoje fumam, bebem e fazem outras coisas qualquer, que não cabe a nós aqui agora, mas eles começaram no oculto, no escondido. Só que o pecado ele é tão traiçoeiro, junto com a carne, que logo no começo você faz as coisas escondidas, chega um dia que faz para todo mundo ver, te faz perder vergonha. Tem muita gente hoje que não tem mais vergonha, acha que a sociedade tem que resistir, Tanto é que eles usam esse texto, resistindo para existir. Por quê? Porque é uma coisa que não existe. Deus não se agrada disso. Então eles resistem às suas ideias malucas, aquelas maneiras que eles querem que a sociedade engula. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não vive dessa forma, ela vive para agradar a Deus. Então ele vai te deixar bem confortável, é o que a carne vai fazer. Mas pensa numa coisa, a carne te fará pensar que o teu pecado é pequeno. Não, não, todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Isso aí não tem problema nenhum. É o que dizem hoje. Você vai pedir conselho para alguém. Não, fica tranquilo, Jesus perdoa. Não, Jesus perdoa quando há confissão, Nós vamos chegar nesse ponto aí. É necessário confessar os seus pecados. Jesus falou, se não confessar e não te arrependeres, como que vai acontecer, irmão? Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Então, ela vai te fazer pensar que o teu pecado é pequeno. E ela te fará esconder os seus erros. Porque tem pessoas que escondem os erros deles. Esconde, fica escondido. Fala assim, não, deixa para lá, debaixo do tapete. Só que um dia o tapete vai sair do lugar, meu querido. Aquele móvel que está lá, ele não vai ficar lá para sempre, vai sair de lugar. E se percebe-se a sujeira que ficou lá. Então, limpe todos os cantinhos do teu coração com a palavra do Senhor, com a vontade de Deus. Viva o prazer da vontade de Deus na sua vida e você terá sucesso. Sucesso não é só dinheiro, nem posição, nem fama, mas é poder agradar a Deus, é agradar ao nosso Deus que nos chamou para esse propósito. Deus te chamou para que você agradasse a Ele, então agrade a Ele. Mortifique a carne, é uma batalha diária. Todos os dias você tem que derrubar ela no seu campo de batalha, destrói ela. Só que lembre-se de uma coisa, ela não vai sair. Amanhã ela vai estar de novo no mesmo lugar e é outra batalha de novo. É assim que a gente vive, é assim que o cristão vive agradando a Deus. Todo dia eliminando ela, destruindo ela. Só que essa destruição da carne nós não podemos matá-la
de verdade. Nós temos que amortecer. Sabe quando alguém amortece alguma coisa que fica lá imóvel? Está vivo, mas está imóvel. É assim que o crente vive. Ele mortifica a carne para o espírito viver, e o espírito vivendo, isto é, a vida espiritual nossa vivendo, nós agradamos ao nosso Deus. A carne, ela é também especialista, e ela te fará pensar que não há nenhuma necessidade de confissão. Ela vai dizer assim: você não precisa confessar. Não precisa. Essa confissão não precisa, deixa quieto, fica tranquilo, Deus sabe. E tem muita gente hoje que perderam casamento, família, tanta coisa. Por quê? Porque fizeram escondido e depois não teve mais jeito, porque o pecado, ele é como algo que depois vai explodir. Agora você esconde ele, depois ele dói a ponto de explodir. É como um dinamite, uma hora todo mundo vai saber. As pessoas que fazem as coisas hoje conforme a vontade da carne, eles se esquecem que um dia Deus vai pedir conta. Então, meus irmãos, é necessário a gente entender uma coisa. A gente precisa compreender que viver a vontade de Deus é necessário viver no Espírito. E como viver no Espírito, irmãos? Essa é a grande pergunta muitas vezes para nós. Como viver no Espírito? Então eu sigo em frente aqui. A carne convencerá a nossa cabeça. Eu achei esse ponto interessante, tanto é que eu frisei esse ponto aqui. A carne, ela convencerá a nossa cabeça, fazendo girar o coração. Aí alguém diz assim: irmão, como que isso acontece? Eu vou te explicar e a gente vamos tentar entender aqui. Que a carne, ela faz isso. Ela convence a cabeça e gira o coração. Aí alguém diz assim: como, irmãos? Então eu vou tentar te explicar nas minhas palavras. Ela não te impedirá de aprender. A carne não vai te impedir de aprender. Não, você vai aprender. Outro ponto: a carne não vai te impedir de você desenvolver. Não, ela não vai te impedir de você ter uma vida bem desenvolvida. Primeiro, ela não te impede de aprender. Tanto é que tem gente que é extraordinário, né? E também o desenvolvimento daquilo que aprendeu. Agora, o que é que ela te impede? O que a carne te impede? Ela te impede de viver o que você aprendeu. E eu chamo isso de cabeça grande e coração pequeno. Sabe aquela pessoa que sabe demais? Especialista, você vai falar alguma coisa para ela sabe de tudo. Só que ela não vive, meu querido, porque a cabeça dela tem 1 milhão de coisas, só que o coração dela é pequeno. Cabeça grande e coração pequeno. Então a carne, ela faz isso, né? Ela convence a tua cabeça, fazendo girar o coração. Fala assim: ó, você ouviu isso aqui, mas não desce para o coração. É como está na parábola do semeador. Você ouve, você escuta o evangelho verdadeiro, mas a carne não vai deixar descer ao coração. Por quê? Porque você tem muita coisa brilhante na sua mente. Por isso que a carne não te impede de aprender e desenvolver. O que ela te impede é você de viver o que você aprendeu e também crescer o espiritual da sua vida. Ela vai sempre te levar ao desejo carnal, à vontade da carne, porque ela sabe que para desagradar a Deus você precisa viver na carne. Então o viver na carne não agrada a Deus. Viver no Espírito é você deixar de lado os desejos da carne, mortificar ela e viver para Deus. Quando você faz isso, o que acontece com a sua vida? Você vive uma vida espiritual para Deus. Então é uma coisa maravilhosa. A carne te fará, irmãos, você ter uma cabeça grande e um coração pequeno. Isto quer dizer o quê? Que às vezes você conhece muito, mas você pratica pouco. Então é necessário o tamanho da cabeça ser também o tamanho do teu coração. Você compreender a vontade de Deus e viver esta vontade. Então é por isso que muitas vezes esse desejo de aprender e não desenvolver aquilo que aprendeu, é como diz o texto de Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer
ao Senhor. Então é necessário a gente ter aquele coração grande, né, para agradar a Deus, assim como na mente e no coração. Não apenas ter em mente tudo que a gente precisa saber e aí no coração a gente não conseguir concretizar ou viver esta vontade de Deus. Então, prosseguindo em frente aqui, a carne te leva a fazer o que é apenas dos seus próprios interesses. Então, é uma artimanha que ela tem de que as pessoas façam o que lhe apraz, sua vontade, seu desejo, tudo que está à sua volta, fazer da forma que você quer. E muitas vezes é como se a gente não perguntasse para Deus. Às vezes algo acontece na nossa vida e a gente culpa, por que Deus deixou acontecer? Porque nós não perguntamos ao Senhor. Então, se a nossa vida pertence a Deus, se nós pertencemos ao Senhor, viver no Espírito é depender. É por isso que Jesus fala em João 4:24, né? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai, né? João 4, verso 8, né? Não 24, versículo 8. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascido do Espírito é viver, fazer a vontade de Deus, é viver na vontade de Deus. Viver no Espírito é isso. Então, quando a pessoa tem os seus próprios interesses, o que acontece com ela? Ela não está agradando a Deus, está vivendo a carne. Viver a carne é satisfazer a sua própria vontade. Agora, viver no Espírito, eu nego a mim mesmo. É o que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é negar a você mesmo. É não fazer agora o que você quer. Às vezes você vai fazer algo que você vai ter uma grande vantagem, mas sabe o que acontece? A outra pessoa do outro lado vai ter prejuízo. E um cristão que serve a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ama o próximo como a si mesmo, jamais ele vai trapacear com alguém. Então faça tudo correto, viva correto, faça aquilo para agradar a Deus, como se estivesse fazendo para o Senhor. É o que Paulo diz, né? O teu trabalho é para o Senhor, os teus negócios é para o Senhor. Então não tente enganar ninguém, não tente levar vantagem sobre ninguém, porque viver no Espírito não é mais fazer a tua vontade, é a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Então aquilo que interessa para você muitas vezes não interessa para Deus. Então por isso pergunte a Deus primeiro: é desse jeito que o Senhor quer? Viver no Espírito é depender, é ser guiado pelo Espírito. Então é que o texto diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então ela não te impedirá de pensar, né? Ela não te impedirá de você conseguir. O que ela vai te impedir é manter a chama do primeiro amor. É isso que ela impede. A carne, ela tem aquela grande barreira de a chama do primeiro amor. Todos nós lembramos disso quando começamos servindo ao Senhor. Então a gente tinha aquele prazer, alegria, vontade de vir para a casa de Deus, vontade de fazer o que é certo, servir de uma maneira correta. Então toma cuidado que a carne, ela tem essa artimanha. Então ela não te impedirá de você pensar, ou não te impedirá de você conseguir, né? Você pensa e você consegue. Agora, o que você está pensando? Paulo diz: como você já ressuscitou com Cristo, vai pensar nas coisas lá de cima e conseguir. Eu preciso conseguir aquilo que agrada a Deus, né? Às vezes tem coisa que você quer conseguir que não é da vontade de Deus. Então você precisa entender que você vive aqui para agradar a Deus, para louvar ao Senhor, para glorificar a Deus. Não é para o seu próprio interesse. Lembra que você tomou a cruz, negou a si mesmo, e o que aconteceu? Agora você seguiu Jesus. Seguir Jesus é isso. Então toma cuidado para que a chama do primeiro amor não seja apagado, para que o inimigo não apague a chama do primeiro amor, aquele desejo ardente de servir a Deus, de louvar o Senhor, de glorificar a Ele. Então viva a vontade
vontade do Senhor, e ela também te impedirá de buscar a sabedoria de Deus, porque ela não vai te impedir de você pensar e de você conseguir. Mas em que forma? Qual a sabedoria? Tiago disse: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Então é a sabedoria que vem do alto. Esta sabedoria não é a sabedoria humana que vai te levar para os teus próprios interesses. Quer agradar a Deus? Peça a sabedoria de Deus, porque ela vai te conduzir no caminho em que você deve andar. Agradar a Deus é viver a sua vontade. Então eu quero levar a conclusão dessa mensagem nesta noite, dizendo que a carne, ela é um animal que é capaz de comer a nossa língua. Por quê? Porque a língua, Romanos 10:10, com a boca você faz confissão, e com o coração você crê. Com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. O que é isso? Eu preciso confessar ao mundo Jesus Cristo. Por isso que ele diz: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. E aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então a carne, ela tem essa maneira, essa forma de atrair as pessoas, de dizer assim: não tem problema, porque a carne, ela não vai te impedir de você ter vários amigos, colegas, ela não vai te impedir disso. Pelo contrário, dependendo da vida que você vive, ela vai abranger, vai abrir, e muitas vezes, por você seguir a Cristo, você às vezes vai ter poucos amigos, Não vai ser necessário agradar todo mundo, porque quem quer agradar todo mundo, às vezes acaba desagradando a Deus. Sabe aquela pessoa boazinha demais? Só diz sim, sim, e às vezes não, Às vezes Deus quer que nós digamos não para alguém. Não, eu não posso fazer isso, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu não posso fazer isso, então é o não. Então, meus queridos, ela não vai te impedir de você ter colegas, ela não vai te impedir de você ter relacionamentos perigosos. Toma cuidado, Às vezes não tem nada a ver, é isso aqui. Tem uma frase muito linda, que ela diz assim, que a melhor amiga do esposo é a esposa. E hoje nós vemos muita gente vivendo de uma maneira que acaba muitas vezes levando ele ao precipício, pela seguinte razão: as amizades perigosas. E hoje em dia, principalmente nas redes sociais, amiguinho, amiguinha aqui, curte ali, e muitas vezes quando você percebe, você saiu do foco, você saiu da vontade de Deus, e você acaba caindo no precipício, porque você ignorou os ardis da carne. A carne é traiçoeira, ela vai te atrair. Então tudo aquilo que é atrativo, se você não está no Espírito, a carne vai te levar a essa atração. E o que vai acontecer? Nós já vimos muitos homens e mulheres de Deus caírem no precipício porque ignoraram isso. Não ignore os ardis, não ignore as artimanhas da carne, porque ela vai te levar ao precipício. Viver no Espírito é ignorar e muitas vezes dizer não para até pessoas que estão próximas de você, mas o que eles querem viver não é o sobrenatural de Deus, é o desejo da carne, é a vontade da carne, e você não, você quer viver para Deus? Então muitas vezes você vai dizer não. Então existe tipo de relacionamento, de tipos de amigo que você vai ter que deixar para trás, porque essas pessoas muitas vezes não querem nada com Deus. Às vezes até vem na igreja, cultua, louva a Deus, está aqui, canta, prega, faz tanta coisa, mas muitas vezes o objetivo maior dessas pessoas é o entretenimento. Servir a Deus, irmão, não é entretenimento. Servir a Deus é uma honra, é um prazer, é uma alegria, mas vai te trazer a dor de levar a cruz. Levar a cruz muitas vezes é deixar pessoas que vão ficar para trás, para que você tenha um objetivo maior. Qual que é o teu objetivo maior? Seguir Jesus. Então a carne, ela não vai te impedir de você ter relacionamentos perigosos. Então toma cuidado, ela te impedirá de ter intimidade com Deus. Então se uma pessoa que está perto de você, convive com você, teu amigo, teu colega,
não te quer levar a um relacionamento melhor com Deus, então toma bastante cuidado. Aí está uma grande advertência. Tem muitas pessoas que até nós vivemos juntos, louvamos a Deus na igreja, mas o seu objetivo e o seu foco maior é os prazeres da vida. Tem muita gente que tem prazer em outras coisas, mas não nas coisas de Deus. Então nós precisamos ter prazer nas coisas do Senhor. Vale a pena servir a esse Deus com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Mas para que isso aconteça, precisamos viver no Espírito. Concluindo aqui, ela te impedirá de você confessar seus erros. A carne vai tentar te impedir, vai tentar encobrir, tentar te encobrir aqueles erros. Porque as pessoas muitas vezes pensam aí, o que vão pensarem de mim? Que as pessoas pensam nisso. As pessoas têm aquele prazer de dizer assim, nossa, eu tenho uma vida exemplar aqui nesta cidade, se alguém souber que eu faço isso, o que será de mim? Vai ser o que é na realidade, meu querido. Porque muitas vezes não adianta esconder, o melhor é confessar. É o que diz o texto. Aquele que esconde os seus erros, nunca prosperará. Você vai viver sempre debaixo de um jugo, debaixo de um pesadelo. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vive uma vida, a sua vida. Você precisa viver a sua vida. Quem você é, o que você faz, as pessoas vejam. As pessoas precisam ver Cristo em você. As pessoas precisam ver Cristo em mim. E muitas vezes a gente quer mostrar uma perfeição que nós não temos. Somos pecadores, mas o que precisamos fazer? Confessar e deixar. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Viver no Espírito muitas vezes não é aquela pessoa que nunca errou. Não, é aquelas pessoas que até cometeram erro, mas eles foram capazes, eles foram suficientes para vir a público e falar, como Davi falou diante do profeta: esse camarada sou eu mesmo, eu errei. Está errado, então agora eu estou diante de Deus. Então, meus irmãos, é necessário. Você quer ter um coração segundo o coração de Deus? Quer ter uma vida segundo a vontade de Deus? Então se jogue nos seus braços, viva a vontade de Deus. E muitas vezes o viver a vontade de Deus vai ser contrário àquilo que as pessoas pensam muitas vezes. Porque tem pessoas que olham para nós como um povo perfeito, mas nós temos os nossos defeitos, Mas qual que é o mais importante? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Irmão, viver no Espírito é viver a vontade de Deus. É poder agradar ao Senhor e poder dizer assim: olha, Deus, eu quero viver no Espírito. No primeiro versículo desse capítulo 8, Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele conclui no versículo 38 e verso 39: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este amor é o amor de Deus, que nada separa. Só toma cuidado, porque a carne te separa de Deus. A carne é inimizade. Então não permita que a carne te separe de Deus, mas pelo contrário, que a vida espiritual que você tem, viva mais perto do Senhor. Então eu concluo dizendo o seguinte: meus irmãos, vamos viver no Espírito, vamos amar a Deus, vamos amar os nossos irmãos, vamos viver a vontade de Deus. Os dias estão escassos e difíceis, mas nós vamos vencer. É o que diz Paulo em Romanos 8:37. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então eu quero concluir esta palavra orando com os irmãos e podendo agradecer a Deus por esta terça-feira abençoada, e que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E antes da oração final, compartilhe essa mensagem, irmãos. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus familiares. Convide-o para assistir os cultos online, do nosso ministério de Taubaté, aqui em São José dos Campos, do nosso templo sede, e a todo o campo, todas as congregações.
Envie para os seus amigos, seus irmãos, seus parentes, seus familiares. É uma maneira de você estar evangelizando a sua família, todo mundo em casa. Imagina todo mundo em casa agora, assistindo culto, louvando o nome do Senhor. Então, aproveite essa oportunidade, use as redes sociais para levar a palavra do Senhor às pessoas que mais precisam, principalmente eu, Todos nós precisamos da palavra do Senhor. Então eu quero orar, concluindo aqui esta mensagem nessa noite, agradecendo a Deus, ao ministério, ao pastor Hilário pela oportunidade e a todos os obreiros do campo, a todo o nosso ministério, todas as nossas congregações. Deus abençoe poderosamente. Em breve estaremos reunidos novamente naqueles congressos maravilhosos, cultos maravilhosos, todo mundo glorificando o nome de Jesus. Por enquanto, nós ficamos nos cultos online, louvando o nome do Senhor, mas Deus está presente na nossa vida. Eu quero concluir orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela oportunidade nessa noite. Que Tu abençoe a vida de cada um daqueles que ouviram esta mensagem, cada um daqueles, meu Pai, que louva e glorifica o Teu nome. Que Tu nos abençoe e nos dê uma vida espiritual sadia, uma vida espiritual abençoada, para que possamos viver cada dia. Então eu quero Te agradecer por cada um dos Teus filhos, por esta igreja, pelos irmãos, por tudo, meu Deus, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na vida de todo o Teu povo. Obrigado, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.